E aqui estamos nós para mais um Winecast, o podcast mais gostoso do Brasil, porque toda conversa acompanhada de um bom vinho é sempre muito mais gostosa e flui. E como eu sempre digo a vocês, traremos aqui pessoas do mundo do vinho e pessoas que não são do mundo do vinho. Hoje o nosso convidado tem um pé lá e um pé cá, porque chefe de cozinha tem um pé no mundo do vinho. Conosco hoje, Vitor Wong. Um prazer ter você aqui com a gente, Vitor. Muito prazer estar aqui com vocês hoje. Estou muito emocionado. Estou até preocupado de sair dessa entrevista, dessa conversa, esse bate-papo bêbado, né? Que ainda tenho que ir para o restaurante trabalhar. Olha, se você não viu o último podcast, eu fiquei bêbado. Então eu estava mostrando para ele aí, é por isso que ele ficou com medo. Mas lá os caras me embebedaram. Foi muito gin. E gin tem um teor alcoólico muito mais alto, né? Quando viu, subiu, né? Quando eu vi, já estava trocando Jesus por Gené. Só eu falava. Assiste, tá um caos, mas assiste. Só faltou subir na mesa para dançar. Pois é. E para variar o Vini. Vini, mais uma vez, um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado, Marcelo. Bem-vindo, Vitor. Ótimo assunto, né? Culinária asiática, muito interessante, até para a gente poder falar também sobre harmonização, que é algo desafiador, né? Harmonizar vinho com culinária asiática, expectativa de um grande programa. Vamos falar de harmonização mesmo hoje. Vamos tentar, né? Vamos tentar. Vamos arriscar aí os palpites. Então vamos começar? Roda a vinheta. Bom, aqui estamos nós com meu querido Vitor Wong. Vitor, mais uma vez, um prazer ter você aqui com a gente. Muito feliz de estar aqui. E como eu havia dito, o Vitor, chefe de cozinha, e montou um restaurante que está com uma proposta bastante audaciosa, né? O Mr. Wong. Mr. Wong. O sobrenome está no letreiro, né? E o Wong a responsabilidade está grande. É verdade. E o Wong significa rei, alguma coisa assim, não é? O Wong significa filho do rei. Filho do rei. Então, na verdade, é um sobrenome muito comum na China. E o caractere ele é super bonito, são 3 linhas com uma no meio. E representa realmente o filho do rei e essa responsabilidade nobre de fazer as coisas bem alto feitas. Uma exigência alta aqui. E, pelo que eu entendo, é um restaurante bastante autoral, né? Sim, sim. O Mr. Wong começou um projeto que ano passado, a gente começou a conversar, 2021. E aí em 2022 a gente já fechou e vamos abrir esse restaurante. A proposta é de uma cozinha chinesa moderna e sofisticada. Tem muitos restaurantes chineses em São Paulo, tem alguns que são um pouco mais sofisticados, mas a grande maioria é muito simples, são restaurantes muito tradicionais. Comida maravilhosa. Só que a proposta do Mr. Wong é uma completamente diferente. Eu acabo passeando pelo cardápio tendo muitas influências de outros países que não são da China somente, né? Então, assim, tem uma influência tailandesa, uma influência japonesa. A gente tem um sushi bar lá também. Então, o Mr. Wong veio com um menu muito autoral, muito com o meu sangue ali, com a minha assinatura. Com a sua história, suas experiências, né? Experiências de vida e de vários restaurantes que eu já passei, por onde eu trabalhei. Mas, na verdade, assim, é um compilado de sabores que eu fui acumulando ao longo da vida. Eu tive muita sorte de nascer mestiço, de um pai chinês e uma mãe brasileira. Então, a gente comia arroz e feijão com shoyu. E a proposta do Mr. Wong é para ser uma comida chinesa um pouco mais tradicional, mas ele tem uma certa influência um pouco brasileira, um pouco tailandesa, um pouco japonesa. É a comida chinesa coreana, que saiu da China, passou pelo mundo e do jeito que ela ficou, assim, pegando influências. Na verdade, acho que até um pouco mais do que isso. Na verdade, ela passou por todo mundo, só que ela foi parar em São Paulo com uma herança familiar minha, né, de escrita ali. Então, na verdade, eu estava bem preocupado, né, quando estava lançando o cardápio. A gente está ainda em soft opening, estamos para oficializar a abertura, que eu estava muito preocupado que as pessoas fossem julgar que fosse um restaurante chinês tradicional. E aí alguns amigos até falam assim, Vitor, mas assim, essa preocupação é besteira, porque na verdade a gente vê que é você aqui no prato. E você é realmente essa mistura de coisas que dá ginga, né? Que dá samba. Então eu estou muito feliz com o que a gente está fazendo lá e muito empolgado para os próximos capítulos, né? Para ver como que vai desenrolar essa história do Mr. Wong. Momento interessante e gostoso da vida. Sim, sim.
Mas vamos querer entender, eu vou querer entender um pouquinho mais, e quero que o pessoal também entenda, qual foi essa trajetória que culminou no Mr. Wong. Então, vou te pedir para você contar um pouquinho, mas antes, vamos abrir o vinho? Vamos começar com espumante? Não é? Porque o Winecast não pode estar com o copo seco aqui, né? Exato. Vamos começar brindando com espumante. Não é? Né? Exatamente. Claro. Então eu quero agradecer primeiro a Jussiane, da Métier, que nos mandou aqui alguns vinhos. Então tá aqui, Jussiane. Estamos abrindo aqui hoje o primeiro espumante que você nos mandou. Muito obrigado. É um vinho que nós ainda não temos na vitrine da N-Wine. Então olha só, o Winecast é patrocinado pela N-Wine, mas esse aqui não vai dar para vocês ainda comprarem. Quem sabe depois da gente negociar aí com a Métier, vamos poder ter esse maravilhoso espumante, que eu já ouvi falar muito bem dos espumantes da Métier. Tivemos lá em Bento Gonçalves, não deu para a gente se encontrar. Sim. E aí a Jussiane e o Fabiano, muito gentilmente, nos mandaram aí algumas garrafas. E vamos abrir aqui a primeira, junto aqui com o Vitor. Então vamos lá, ó. Vamos. Aqui nós temos um... Você estudou aí o vinho, Vini? Sim, é um espumante Brut Mas Rosé. pera um pouquinho. Ó, acho que tá meio pouquinho aqui, né? Não? Tá bom, vamos ser mais generosos, É, né? é. Desculpa. Vamos soltar, vamos soltar. Vamos lá. É justo. Boa. Esse é um espumante elaborado com... É um Brut Rosé, tá? Método Charmat, elaborado com as uvas Chardonnay e Pinot Noir. Então, um corte tradicional aí de uvas para elaboração de espumantes. Né? A ideia é de ser um espumante bem fresco, muito aromático, tem uma fruta vermelha aí no aroma. Então, ó, vou falar para vocês uma coisa. Não tem o QR Code, porque esse vinho ainda não tá mapeado, né? Uhum. Ou não, vai dar para colocar ele mesmo sem colocar na vitrine, né, Vini? Ele vai ser mapeado. Ah, então perfeito. Então tá aí o QR Code, ó. Vai aparecer agora, ó. Pim! Tá vendo? Falei besteira, mas agora já apareceu aí. E a descrição, o link tá na descrição também. Então, Perfeito. não tá à venda ainda, mas dependendo do momento que você vê esse Winecast, se for mais pra frente, quem sabe ele já vai estar. Sim, possível. Saúde Saúde. Saúde. ao Mr. Wong. Ao Mr. O Wong. Mr. Wong é o Winecast. E ao É o Winecast. Winecast, é o Brasil. Nossa, delicioso. Nossa. Um belo espumante. Eu vou te falar que eu tenho medo quando eu abro um vinho aqui que eu não conheço, de eu não poder ser sincero. Mas tem que ser sempre, ué. Não, mas aí é um parceiro meu. Como é que eu vou falar? Ah, não gostei. Não posso, né? Mesmo que eu não gostei, eu tenho que manter. Mas que gostoso que eu não preciso fantasiar. Esse aqui tá Não, maravilhoso. Super muito aromático, né? Tem uma fruta vermelha. Porque gostosa eu no evito aroma. colocar vinhos aqui que eu particularmente não Tenho gosto. provado também. Porque né? eu não vou conseguir ser tão autêntico, Claro. né? Claro. Mas a acidez super equilibrada, não é um brute muito seco, né? Nem Então parece tá, brute. tá bem equilibrado, super bem vinificado. As meninas da Métier mandam muito bem, né? Na elaboração. São duas mulheres que estão à frente da empresa aí. Ano após ano é um espumante que vem se destacando na Mostra Nacional de Vinhos, então tendo boas notas, tendo uma boa repercussão. E parabéns, está muito bem feito. Parabéns esse mesmo, viu? Brut Rosé. Muito gostoso. Quer ver o rótulo? Eu quero. Bom. Amitié. Cuvée, Bruto Rosé, edição limitada. Inclusive é um Já espumante, fica a né? dica pra, quem sabe, colocar lá no Mr. Wong. Mr. Wong. Maravilhoso. Até mesmo pensando em harmonização. Foi por isso que eu peguei né? um espumante. É. Porque com comida asiática, Sim. espumante vai mais fácil, né, Vini? Vai bem, vai fácil. E esse é um espumante que, até pela característica gustativa dele aqui, ele vai na harmonização ali em muitas linhas. Se você pensar aqui num camarão, até mesmo de repente num gyoza, num yakisoba, eu acho que vai bem aqui. Algo que tem um pouquinho mais de gordura, ele tem uma acidez que limpa bem o palato. Ele não é tão seco, né? Então ele também, isso facilita na harmonização, te dá diversas possibilidades. Então acho que ficaria muito interessante com... Eu acho que ele casa muito bem com óleo de gergelim, sabe? Sim, Ele tem exato. ele tem um... Exato. Eu acho que ele vai casar muito bem. Devia ter trazido alguns gyozas hoje pra gente... Eu acho que ficaria degustar. perfeito, é. Mas a gente abre lá no Ficaria Pandaiá, que é perfeito. meu outro restaurante Uhum. também, a gente abre um desse pra comer com gyoza. Top. Perfeito. Sara gostou. Já? Lá na Rua Lisboa? Em Não, achei que ela Pinheiros. comeu via Ah, iFood. você pediu, É. você pediu. A gente faz yakisoba também.
Mas vamos lá, Vitor. Como é que é essa história, essa trajetória do Vitor que acumulou todas as experiências que culminou no Mr. Wong? Eu acho que são duas histórias que eu vou contar. Tá. A primeira eu vou começar pelo fim, para depois ir para o começo. Tá bom. Em 2017, eu tinha um buffet de eventos chamado People Gastronomia. E a gente fazia muito evento corporativo e social. Na época do corporativo ficava férias de junho e janeiro, o pessoal viajava. E a gente sempre vendia rotisserie, tipo filé mignon, massas, molhos e tal. E aí uma belas férias de 2017, eu falei, quer saber? Vou colocar uns gyozas aqui para vender. Vamos ver se saem. Porque eu já estava, na verdade, querendo abrir alguma coisa que tivesse a minha assinatura, né? Mestiço, filho de brasileira com chinês, essa trajetória toda minha de vida. Só que eu estava super resistente, então eu estava, será que vai funcionar ou não vai? Eu falei, acho que é uma ótima ideia de vender eles congelados. Até mesmo porque quando eu era pequeno, meus pais viajavam muito e sempre deixavam algumas coisas pra gente comer congeladas. E uma delas era gyoza. E eu não gostava muito daqueles gyozas, eu gostava que o que minha mãe fazia e que uma tia-avó minha fazia. Sua mãe já fazia gyoza, então? Já. Mesmo Brasil. A minha mãe sempre cozinhou. Certo. Eu cresci cozinhando com a minha avó materna e minha mãe, né? Mas não comida chinesa? Mais comida brasileira ou internacional, e daí tinha um pitaco chinês. Sua mãe deve ter ido buscar alguma coisa por conta do seu pai. Morou na China com meu pai de 80 a 82, numa época super comunista. Não sabia disso. Uma brasileira branca morando na China, com um filho mestiço casado com um chinês que não é chinês, que veio pra cá muito novo. Foi uma grande aventura que ela... Não sabia desse detalhe. Eu sou literalmente made in China, sabe? Tipo, aqueles... Eu tenho um carimbinho made in China, devia tatuar made in China, porque eu fui literalmente feito na China, mas aí eu nasci aqui no Brasil. Mas aí a história foi que em julho de 2017, eu, sem ter comprado ingrediente ainda, eu só do tipo, tinha testado algumas receitas, falei, acho que vai rolar. E postei no Instagram do buffet, gente, tem gyoza congelado para vender. Isso domingo. Na segunda-feira tinha 1000 unidades vendidas. Uau! E aí eu assim, caraca, ferrou. Como que eu vou produzir isso? Porque assim... E aí eu já tinha feito a programação. A gente faz, o cliente faria o pedido, a gente entregaria uma vez por semana. E foi um estrondo, assim. A gente, domingo à noite... Era domingo à tarde, domingo à noite eu postei, na segunda tinha 1000 unidades de gyoza vendidos e corre para produzir isso daí. Eu já tinha umas receitas pré-preparadas, já tinha alguma receita de uma tia minha que eu gostava muito dessa receita do gyoza. E na verdade esse foi o grande momento da minha carreira gastronômica em que eu estava fazendo alguma coisa muito autoral ali, né? Porque antes eu fazia ou comida filé mignon, risoto, massas, comida internacional ou brasileira, mas nunca nada muito asiático, assim. As pessoas tinham um pouco de resistência em comprar os meus pratos asiáticos. Compravam, mas aí não era uma coisa que virou já referência. As pessoas falavam assim, vai lá porque você vai ter que comer uma comida chinesa ou mestiça muito gostosa e válida, né? Então foi onde eu me apropriei de mim, aquele momento da carreira que você fala, caraca, tipo... E foi também num impulso, deixa eu fazer, vamos ver o que acontece. E deu certo. Então, em 2017 a gente lança o Pandaiá congelado. E logo em 2019 a gente já abriu o restaurante. Então a gente ficou 1 ano e pouco vendendo eles congelados. E depois eu sublocava uma cozinha na Vila Olímpia, que ficou pequena. Me mudei para Pinheiros, aí reformei. O intuito era continuar fazendo eventos. Então minha cozinha é grande de produção. E lá eu abri o Pandaiá, o restaurante. Então a gente tinha eles congelados, depois a gente abriu o restaurante. E foi assim... Tem algumas histórias curiosas, né, também. Tipo, uma semana antes da gente fazer a inauguração, a Renata Mesquita, que é uma amiga e cliente, me ligou na sexta-feira. Tô louca pra provar. Eu falei, vem provar, vem aqui, vem semana que vem, que a gente vai abrir semana que vem. E aí ela apareceu numa terça-feira, a gente estava ainda limpando o chão de obra, sabe? E aí ela chegou numa terça-feira, eu crente que ela ia só provar alguns pratos, o cardápio era super enxuto. E ela
chega com fotógrafo, câmera, tudo, vim fazer a matéria. Eu falei, Renata, pelo amor de Deus, eu vim fazer só uma... Você veio fazer uma degustação, você veio só provar. Não, eu preciso anunciar que você vai abrir, não sei o que lá. Eu falei, então vamos lá, vamos nessa. E aí na quinta-feira já saiu no Paladar, então a gente já abriu assim com muita força. Isso, o Pandaiá. O Pandaiá. Que é onde? Que fica na Rua Lisboa, 971, em Pinheiros. Tá. Pertinho da Praça Benedito Calixto. Tá. E então essa história de ter a minha assinatura, ter algo muito autoral meu, começou com o Pandaiá. E graças a Deus tem sido um grande sucesso. Eu abri o Pandaiá em 2019, meados de 2019, e aí 2020 começou a pandemia. E aí eu já estava assim meio confuso, será que eu estou fazendo a coisa certa ou não? Então todo aquele momentum, né, de tipo crescimento e de ter alguma coisa que era minha, e é uma assinatura minha, e agora é autoral, e é isso. Eu comecei a me questionar, falei, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Tipo, tentando sobreviver, pagar conta, né? O que entrava, vendia o almoço para pagar o jantar. Então foi uma época muito difícil. E aí eu não sei, sabe, trabalho duro e vamos lá, foca em desenvolver novas receitas, nosso cardápio triplicou de tamanho, e aí eu fui abençoado com um prêmio da Veja São Paulo como o melhor bom e barato de São Paulo no meio de uma pandemia. Então foi muito gratificante, foi uma trajetória muito bonita. Aí você estava vendendo via iFood ou via aplicativo? Aí na verdade a gente já abriu vendendo via aplicativo e delivery próprio, né? E aí na pandemia já estava tudo estruturado, então deu para manter o negócio rodando. Mas não foi fácil. Imagino que foi o que segurou, né? Foi, o que entrava pagava a conta e, claro, eu tive que fazer alguns investimentos, não tem como numa pandemia. Teve corte de funcionário também, muita mudança interna, mas foi ótimo, foi um super crescimento, aprendizado atrás do outro, né? E essa coisa de empreender no Brasil... Loucura. É para os fortes. Não é? Bom, mas esse é o fim? Esse é o fim da história. Então começou como que eu esse cheguei... é o meio, né? É o meio pro fim aqui, né? Esse como é que chegou essa... Como que eu chego no Mr. Wong, né? Então o Pandaiá foi o meu primeiro passo e o Mr. Wong está sendo o segundo. Eu já tinha tido restaurante comercial, já fiz evento, buffet... Mas agora tem sido uma coisa muito mais minha mesmo, né? Tipo, sou eu aqui fazendo uma comida que sou eu ali no prato, né? Então, o Mr. Wong é o segundo passo dessa história que a gente está abrindo agora. E foi uma aposta, assim, eu sinto que foi um misto de... os meus sócios me procuraram, na verdade, procurando para fazer uma consultoria ou vem abrir com a gente e tal. E eu estava numa fase que eu não estava muito afim. Tô focado no Panda, tô focado em outras coisas. E aí meio que mais pro final da pandemia, eles me procuraram de novo, falando, a gente tá com um espaço super legal, vem visitar o espaço, vamos ver se você topa. E aí quando eu entrei no restaurante, no espaço ali, eu falei, cara, acho que dá pra fazer uma coisa muito bacana, mas eu gostaria de fazer uma comida chinesa que não fosse 100% tradicional, que fosse com a minha assinatura. E eles são fanzaços do Pandaiá, então assim, Vitor, o que você quiser fazer no menu é teu, é sua carta branca. Então, estou nessa sociedade agora, chamada Mr. Wong, o nome está no letreiro, então a responsabilidade está grande. E tem sido muito legal, a gente está em soft opening ainda, mas assim, o feedback e os retornos estão sendo de que a comida está super saborosa, eles percebem principalmente os amigos e família falam assim, percebe que eu tô ali no prato. Então, é muito orgulho, né? De, tipo, poder fazer um arroz e feijão com shoyu e o pessoal começar a falar assim, tô a fim de provar isso aqui, né? Porque antes o pessoal ficava com preconceito. Não sei se eu vou comer isso ou não. Que foi uma das histórias que depois eu conto do tipo... Terceiro dia aberto do Pandaiá, você me pergunta depois. Terceiro dia aberto foi um caos que eu falei, putz, acho que eu vou fechar e vou falir. Vou perguntar. Queria mostrar agora pra galera um pouquinho do Mr. Wong. A gente esteve lá e fizemos um videozinho aqui de presente pro Vitor.
Uau, dá até fome. Ficou demais. Ficou lindo. Deixa eu parar aqui, peraí. Conta um pouquinho pra gente, o que são esses 2 pratos, Vitor? Cara, são 2 pratos muito autorais, muito de minha criação, que tem sido... A galera põe na boca e fala, nossa, que coisa incrível. Eu fui um dos que falei. Então um é um macarrão, a gente chama ele de Noodles Mr. Wong. Então ele é um macarrãozinho que ele é meio que fritinho numa wok. Depois a gente finaliza com um molho de shoyu temperado, moyashi e cebolinha. É só isso. Só que ele fica muito gostoso, ele fica um misto de macio com crunchy, com esse molhinho gostoso. Ele é super reconfortante o prato, né? E aí o outro é o nosso Mongolian Beef. A gente usa fraldinha, a gente deixa ela marinando pelo menos 24 horas. Então a gente coloca no vácuo junto com uma marinada de óleo de gergelim, açúcar, shoyu. E depois a gente grelha na charbroiler e fatia fininho, põe um pouquinho mais do molho e serve com uma porção de arroz e legumes. E tem sido muito surpreendente, porque é uma carne muito brasileira, a fraldinha, né? E usando um molhinho asiático na charbroiler, que fica um churrasquinho, então tá muito gostoso. São 2 pratos que me emocionam. São meus favoritos. Que legal. Na verdade tem mais. Tem uma berinjela sensacional. Putz, ela berinjela. É crocantezinha por fora e dentro ela é cremosa e vem com uma manteiga de miso junto, então é muito boa, é muito gostosa. Vou ter que ir lá comer essa berinjela. Vai. Eu sou fanático por berinjela. Eu também amo berinjela, de todos os jeitos, todos os tipos, assim, berinjela até crua. Que loucura. Mito. Eu também estava falando crua, tudo bem. Deixa Berinjela é muito bom, não, berinjela é muito bom. Berinjela é muito maravilhosa. versátil, é muito gostosa. Mas então, e como é que é a história que construiu tudo isso? Então, aí eu comecei pelo fim, né? Do tipo, como que eu cheguei no Mr. Wong, ou essa coisa autoral minha, que foi assim, uma descoberta, cada ano tô me apropriando mais disso. Mas eu tenho uma história de vida muito interessante. Eu me sinto extremamente privilegiado de nascer quem eu nasci. Meu pai veio fugido da guerra com 3 anos de idade, ele era muito novo. Minha mãe nasceu aqui no Brasil e eles se conheceram na década de 70, numa época que, assim, existiam casamentos interraciais, mas não era uma coisa que era comum, né? E até brinco que minha mãe e os amigos dela era assim, a melhor amiga era uma libanesa, o outro amigo era um japonês, não sei, era um marroquino, tipo, ela curte culturas, né? Aí conheci meu pai, se casaram. Meus pais tiveram uma história muito legal, eles foram morar na Inglaterra, logo que casaram, ficaram lá, engravidaram do meu irmão mais velho, voltaram para o Brasil, aí ficaram aqui um tempinho e já aí foram para a China morar nos anos 80. Essa ideia de ir para a China foi do seu pai? Meu pai trabalhava na Brasil Invest, acho que na época, e aí ele foi transferido para lá, rolou uma oportunidade e ele foi transferido. Ou foi contratado para ir para lá, enfim. Só sei que ele foi a negócios trabalhar e minha mãe foi junto. Lógico. Como chama seu irmão mesmo? O mais velho? Arthur. Arthur, isso. E aí o Arthur foi alfabetizado em chinês, né? Ele foi para lá meus pais foram em 80, então ele tinha 1 ano de idade, sei lá. Ele nasceu em 79. Ele devia ter 1 aninho e pouco, ou quase 2. E ele era, na verdade, o mais asiático de todos na família, né? Quando ele nasceu com um olhinho bem puxado. Eu que nasci um pouco mais mestiço, o mais novo que nasceu bem mesticinho, assim. E aí eles ficaram lá uns 2 anos. E aí essa história de eu sou literalmente made in China. Então, minha mãe engravidou. E eu acho que nessa época, não sei se ela tinha falado, gostaria de voltar para o Brasil para ter o Vitor ou não, ou se meu pai acabou sendo transferido de volta. Tá. Eu não sei como é que foi, só sei que eles voltaram para o Brasil. E aí, enfim, e aqui ficaram, né? E aí eu cresci, eu estudei num colégio americano, depois eu fiz intercâmbio, aí voltei, fui fazer faculdade fora também nos Estados Unidos e na Espanha, fiquei um tempo fora. Mas Você fez faculdade de? Eu fiz uma primeira faculdade de cinema. Cinema e televisão, estudo isso aqui, estúdio. Legal. Eu fiz cinema e televisão e... Vou pedir para você puxar um pouquinho mais para você. Pode puxar. Eu acabei nunca atuando na área, né? Eu fiz alguns estágios, mas eu acabei nunca atuando na área. E
eu entrei, na verdade, na faculdade com crédito, porque eu tinha feito um programa chamado IB, que é International Baccalaureate. Então, eu entrei já na faculdade, que eu tinha tirado boas notas, eu entrei já com crédito. E aí, todas as férias, eu trabalhava, ou estudava, ou fazia algum estágio. E aí, eu também consegui mais crédito, porque lá você acaba se formando por créditos e não por... Você tem certos créditos para fazer de cada matéria. E aí, eu me formei mais cedo lá. Eu consegui adiantar um semestre e eu falei para os meus pais que eu queria fazer gastronomia. Isso acho que, sei lá, MasterChef nem existia ainda no Brasil, então a gastronomia não estava muito em voga, ainda era um começo de conversa sobre o que poderia ser a gastronomia, né? E o que te levou para a gastronomia? E aí essa é uma outra história paralela. Então assim, eu desde pequeno, eu vivia na cozinha com a minha avó. Fazendo bolo, nhoque, isso assim, 5, 6 anos de idade. Eu lembro naquela época eu não usava nem muito a batedeira, tinha eu chamo de punhetador. é um espiral, assim, que você batia clara em neve. Aí eu ficava lá batendo clara em neve. 5, 6 anos batendo clara em neve, sabe? Tipo, treinando. Que absurdo. Treinando. Foda. Literalmente uma foda, né? Então eu comecei muito cedo a fazer. Eu me lembro disso. Todo mundo acho que passou por uma cozinha que tinha um punhetador. Eu só falava que era um punhetador. Aí então eu comecei cozinhando muito cedo. Eu era pequeno, eu sempre gostei de comida e de estar no meio da cozinha. Sempre. Tipo... Aí você vai ficando mais velho, onde que você fica no dia de festa? E eu ficava na cozinha. Não é que eu ficava lá cozinhando, tava bebendo, tava cozinhando, tava lá curtindo com a galera. Tipo, eu ficava na cozinha, eu não curtia ficar fazendo sala não, eu queria ficar na cozinha, nos bastidores. Então sempre foi uma coisa que eu estava lá, na cozinha. E meus pais sempre receberam muito, sempre vinha muita gente de fora visitar. Tinha muitos amigos da escola que vinham pós-aula para casa. E sei lá, eu tava sempre fazendo um bolo, fazendo um churrasquinho, alguma coisa. Mas assim, não era churrasco, tá? Era assim. Meu pai tinha aquela churrasqueira de gás. Isso lá atrás, quando tinha que importar dos Estados Unidos, você trazia na mala. E aí eu fazia, sei lá, hot dog e hambúrguer, assim, sabe? Então, eu fazia umas churrascadas, assim, com 15, 16 anos, ficava pilotando ali. Tem até foto, vou ter que achar essas fotos. Se eu achar, eu te mando até pra gente colocar. Legal. Então essa foi minha trajetória de entrar na cozinha. Tipo, eu sempre cozinhei com a minha mãe e com a minha avó. E elas sempre foram cozinheiras de mão cheia. Com 16 anos, eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. E nessa época eu morei com uma família, né? E depois eu fui morar com uma tia minha, a Auntie Margaret, que é uma cozinheira de mão cheia, mas assim, maravilhosa. Só passou por cozinheiras também, né? Que privilégio. A minha vida é feita de mulheres e cozinhas. Tipo, é puxado o negócio, é muito intenso. E a Auntie Margaret, ela cozinhava muito bem, eu amava a cozinha dela. Eu tava sempre com ela ali, tipo, observando como cozinhava. Como é que era a cozinha dela? Que tipo? Bem chinesa, mas assim, americana. Então assim, era um U e fogão aqui, o cutting board aqui, tipo, tudo milimetricamente pensado para ser o mais rápido possível, prático, mas uma comida super saborosa. Quando eu perguntei como é que era e eu gostei da resposta, eu quis dizer, era uma comida mais internacional, era uma comida mais chinesa, tinha algum estilo? Era uma comida chinesa-americana. Ou era muito americana ou era muito chinesa, né? Na verdade era um misto. O que é uma comida americana? Uma cozinha americana? Por exemplo, no Pandaiá eu tenho um macarrão que é com uma pasta de amendoim. É um macarrão com molho de pasta de amendoim. Pasta de amendoim, limão, shoyu, gengibre, alho, óleo de gergelim e um pouquinho de água para diluir. Ele é 0 glúten, 0 lactose, né? Aquela coisa toda. Tirando o shoyu, que alguns shoyus têm glúten, né? E para mim isso é um prato que a Auntie Margaret fazia. Na verdade, a minha tia-avó chinesa, que morava aqui no Brasil, que veio da China com meu pai nessa época lá atrás, fazia muitos pratos, era a melhor cozinheira da família, só que eu era muito pequeno, então assim, eu ficava na cozinha observando, mas eu não cozinhava com ela. Eu fui cozinhar mesmo com a Auntie Margaret, mas a Mampopo, que é essa minha tia-avó chinesa, era a
a chefe da família, assim, tipo, a chefe, ela é maravilhosa. Falecida já, mas ela era, assim, incrível. A comida dela era reconfortante, que abraçava, assim. Mas aí nós estamos falando de comida chinesa. A Mampopô era a comida chinesa bem tradicional e a Auntie Margaret fazia uma comida chinesa, mapo tofu, que é aquele tofu com carne moída apimentado. Mas esse macarrão que eu tenho no Panda, na minha cabeça, a Mampopô fazia uma versão, mas a Auntie Margaret, a tia Margarida, fazia uma versão diferente. E eu me apropriei mais da versão da tia Margarida e depois coloquei alguns toques meus, né? Então, não sei, peanut butter, por exemplo, a pasta de amendoim não é uma coisa que brasileiro come muito. Hoje em dia, sim, né? É que quando você pensa, por exemplo, a comida libanesa, árabe, você tem uma comida japonesa, você sabe, comida chinesa, você sabe, comida brasileira, você sabe, mexicana, você sabe, comida americana. Aí você fala, você vai parar no hambúrguer, no Texas Barbecue, né? Ou são os steaks, né? Ou hambúrguer, ou torta de maçã, ou aquele macarrão com queijo. Sim. Meia dúzia de prato. Ou eu que estou ignorante e não estou enxergando. Acho que, na verdade, esse é o grande pulo do gato que você me pergunta. Como que é a história da minha vida? Por que eu me sinto tão privilegiado? Porque eu pego a tia Margarida lá nos Estados Unidos, que fazia esse molinho de Mongolian Beef que a gente vende aqui, no Mr. Wong. E ela fazia meio que barbecue lá nos Estados Unidos. Barbecue lá é super forte. Sim. Então, essa mistura de fazer um barbecue mac and cheese com uma proteína que tem um gosto asiático, mas tem um mac and cheese do lado, entende? Esse é o grande privilégio de ter nascido Victor Wong, porque eu via isso, arroz e feijão com shoyu, e mac and cheese com uma carne chinesa do lado. Então nunca foi um escândalo errado aquela mesa com um monte de travessa diferente, esquisita, mas que todas conversam e ornam, principalmente quando é feita pela mesma pessoa, né? Sim. Então foi com a tia Margarida que eu peguei um pouco mais de gosto pela cozinha ali. E aí isso sempre ficou na minha cabeça, assim, quando eu fui fazer faculdade nos Estados Unidos, aí eu cozinhava pra mim, né? Já cozinhava antes. Continuava no cinema? Aí foi quando eu fui fazer cinema. Ah, tá. E eu cozinhava pra mim. Então eu fazia com o que tinha. Comia também no refeitório, mas eu queria comer minha comida. Já cozinhava antes. E aí saí da faculdade, achei que, porra, será que era isso que eu quero fazer? Passei os 3 anos e pouco só bebendo, curtindo. Tirando nota boa também, né? Mas assim, que porcaria, não era isso que eu imaginava. Conta um pouco dessa vida louca aí. Choque de realidade, né? Então, como é que foi essa nem foi tão vida louca, assim. Não? Vida louca foi quando eu fui fazer um estágio. Fui trabalhar mesmo, na verdade, em Nova York. Isso já formado de gastronomia. Então, primeiro eu fiz cinema, aí voltei para o Brasil, fiz gastronomia aqui. Ah, você fez gastronomia aqui? Eu fiz um curso chamado CCI, que é Cozinheiro-Chefe Internacional. Que é onde é? No Senac? No Senac. Ah, eu sei qual é. E o CIA, que é o Culinary Institute of America, que implementou esse curso no Brasil. Assim, é um curso incrível, inacreditável. A Sara fez. É uma pós-graduação. Na época que eu fui fazer, isso foi mais legal. Tipo, o curso eu também fiz. O CCI? Não. Eu fiz na Academia Gastronômica, que é uma cópia. Uso o mesmo livro, aquele livrão. Do Cordon Bleu. Não. Aquele internacional. Do CIA mesmo. Isso, é. The Professional Chef. Então, exatamente. Assim. Então a gente fazia as mesmas aulas, porque começou na mesma data e terminou na mesma data, eram as mesmas aulas. A diferença eu tinha 3 vezes por semana, se eu não me engano, ela tinha todos os dias. Não, o meu privilégio foi que no Senac de Santo Amaro, quando o Senac de Santo Amaro abriu, eles trouxeram o curso para São Paulo, porque tinha só, acho que em Águas de São Pedro, em Campos, eu não sei direito, e a gente fazia todas as aulas que, tipo, o tecnólogo fazia, que a gastronomia fazia, só que a gente fez em 1 ano. Hoje em dia acho que são 6 meses, são alguns meses, a gente fez em 1 ano, era 1 ano, 1 ano e meio, e a gente passou por todas as culinárias, a gente cozinhava pra caramba, tinha as aulas só legais de história ou de financeiro, mas não tinha que aprofundar em certas coisas que ficavam meio que 4 anos pra encher linguiça, sei lá. Então foi muito bom, foi muito legal. E aí no fim desse meu curso, aí veio um chefe chamado Laurent Tourandel, de Nova York. Ele tinha os circos,
Ele abriu o BLT, né? Bistrô Le Hotel Randel Steak. Ele abriu o primeiro steak. Depois ele abriu o Fish, o Prime. O cara é um fenômeno, assim, de fazer restaurante. E ele veio pro Brasil e eu conheci ele aqui, trabalhando para ele. E ele falou, Vitor, quando você quiser trabalhar em Nova York, só me falar. Aí, tipo, mandei um e-mail para ele. E aí, Lohan, tudo bom? Queria um emprego aí. Eu falei, vem, a hora que você quiser. Aí fui para lá. E aí, nessa época, tem aquele livro do... Você já deve ter... Não sei se você leu, mas se não leu, leia. O do Anthony Bourdain, o Cozinha Confidencial. Não. Kitchen Confidential. Não. É um clássico para quem gosta de gastronomia, porque a vida do Anthony Bourdain, aquele chefe que morreu, que era... ele tinha programa de TV também. Ele conta dos tempos áureos da gastronomia nos anos 60, 70, sei lá, 70, 80, em que, tipo assim, a galera só se drogava, bebia, transava, rock and roll total, assim, tipo, ficava naquela loucura de trabalhar o dia inteiro ou trabalhava até tarde e depois ia pra aquele Studio 55, encher a cara, comer, beber, transar, dormir, morrer. Aí Nova York foi essa loucura, assim. Foi mais intenso o negócio. Depois da faculdade foi tranquilo. E é isso, eu já me perdi agora em onde que eu tava falando. Você tava falando minha que história, né? Você fez cinema, voltou pro Brasil, fez gastronomia, aí voltou para Nova York. Aí voltei pra Nova York, fiquei lá um tempo trabalhando, depois voltei pro Brasil de novo. Ficou trabalhando lá no Lorraine? No Le Hotel Randel. Randel. Eu E passei o que você fazia lá? Eu comecei eu comecei no BLT Steak. A primeira semana foi a pior semana da minha vida. Eu fiquei a semana inteira descascando alho e cebola. Só que não era assim, não era tipo 1 quilo de alho. Era aquelas caixas engradadas de alho, assim, sabe? Tipo, de você descascar e ficar a mãozinha assim, ó, torta, sabe? Tipo, fiquei uma semana fazendo isso. Eu falei, eu não quero mais fazer isso. Tipo, eu tô sofrendo aqui embaixo no basement, escuro. Depois fui promovido, comecei no Garde Manger, fiz também fryer, né, que é a pista de fritura. Os Estados Unidos é muito forte com fritura. Fiquei muito pouco na chapa lá, porque já tinha uma galera de chapa bem graduada. E aí eu fui pro BLT Fish, que era um restaurante que ele tinha acabado de abrir de frutos do mar. Lá foi uma experiência incrível também, super delicada a comida e os sabores. E depois eu voltei pro Brasil. Fiquei uns 4, 5 meses lá. Quando que você volta? O ano? Você lembra? Ah, esquece, não vou lembrar. Não, eu queria saber... Quem que lembra? Não, mas eu queria saber entre... Eu não lembro nem quando foi a pandemia, sabe? Não, eu queria saber entre você voltar e o Panda. Aí então. Então volto pro Brasil. Quando eu volto pro Brasil, eu não lembro se eu fui trabalhar. Eu acho que eu fui trabalhar. Eu tinha passado já pelo Charlot. Acho que eu voltei e fui trabalhar no Hyatt, o restaurante francês que tinha lá. O Pascal Valero tinha acabado de ganhar prêmio como o melhor chefe de gastronomia francesa. E a gastronomia francesa estava voltando a estar em voga, né? Porque antes o pessoal tinha muito preconceito com comida francesa. O Hyatt ali na continuação da Berrini. Isso, o hotel, né? O Hotel Hyatt, Tá. E lá dentro tinha um restaurante chamado que ainda existe. E o Pascal que chefiava na época, ele tinha acabado de ganhar o prêmio. Então, eu não fiquei muito tempo lá, mas foi uma super experiência porque fui treinado classicamente comida francesa, né? Ou as técnicas francesas. E aí eu saio de lá e fui contratado como subchefe de cozinha para trabalhar com duas sócias, a Mônica e a Andréia. Elas tinham um buffet chamado Empório Gourmet e elas tinham acabado de ganhar concorrência para trabalhar, para fazer o catering do Pinheiro Neto Advogados. E aí elas estavam procurando um subchefe, um chefe de cozinha que tivesse essa linguagem de comida mais internacional, refinada e tudo mais, mas que soubesse também fazer um arroz e feijão, porque, querendo ou não, tinha um restaurante comercial que a gente abriu ali dentro. E aí fazia o catering dos sócios, tipo almoço, sala de reunião, coquetel, os jantares. Tudo que era envolvido de alimentos e bebidas a gente cuidava. E lá eu fiquei uns 8, 9 anos como sócio depois, inclusive. Caramba, então 8, 9 anos? Então eu fiquei bastante tempo com o Empório Gourmet.
Foi uma história linda. A gente construiu, assim, vários clientes corporativos super high-end, fazendo uma comida legal, boa e diferente, tentando o máximo de ter um preço o mais acessível possível, né? Porque corporativo sempre tem essa coisa de praticidade. Isso aqui é meu budget, isso aqui eu posso fazer, correr atrás. Que aí foi para mim foi um super aprendizado, não só de administração, porque tudo era processo, tudo era processual dentro dos escritórios, mas de inteligência com ingredientes, né? Assim, então eu tinha que transformar o acém num belo de um bife. E sem que a pessoa tivesse o preconceito de falar, não vou comer acém. Acém pra mim é a melhor carne que tem. Acém, fraldinha. Não, acho que toda a carne, se você fizer ela da maneira correta, ela é muito saborosa. O pessoal fala carne primeira, carne segunda, meio que não tem Não existe isso. Não existe isso. E você tem ótimos cortes, né? Acho que de acém dianteiro, acho que é o short rib, se eu não me engano, é um corte do acém que é bem interessante. Eu gosto de fazer milagre com o que a gente pode, com o que a gente tem, entende? Então foi uma super escola para aprender a transformar o alimento, né? De fazer milagre mesmo. E aí foi quando, depois dessa época com Empório Gourmet, inclusive como sócio, eu tava assim, cara, quero fazer outras coisas, acho que eu quero abrir um restaurante. Aí a Mônica e a Andrea super me apoiaram, falaram, não, Vitor, vai fazer o que você quer fazer, tipo, a gente conversa sobre uma consultoria, a gente vai estar junto e tal. E sempre foram muito parceiras e sempre muito queridas. Obrigado. E aí eu saí do Empório, abri um CNPJ, e já com o nome Pipo Gastronomia, que eu tava falando, bom, vou continuar fazendo evento, porque é o que eu sei fazer, né? Tipo, fiquei muitos anos cozinhando em escada de incêndio, fazendo milagre mesmo. Tinha lugares que tinha muita estrutura também. E, sei lá, meu primeiro mês com o CNPJ, eu já fechei um clientaço, assim, do nada, que foi uma bica de dinheiro, que eu falei, nossa, nunca fiz tanto dinheiro na vida. Eu falei, acho que eu vou fazer, então vou ficar sozinho agora aqui fazendo isso daqui. E aí fiquei com o Pipo Gastronomia, o Pipo ficou acho que uns 5 anos aberto. Nesse meio tempo, a Luísa Zaidan, que é uma super amiga, virou minha sócia também. Então a gente também deu mais um boom. E foi nesse meio do trajeto de Pipo e Panda. Na verdade, assim, o Panda foi só uma... É que não foi nenhuma aposta. Sabe quando foi tipo uma... Não quero desmerecer, mas sabe, foi uma brincadeira. Tipo assim, quer saber? Vou fazer, vamos ver se dá certo, não dá. Foi naquela coisa bem tipo... Despretensiosa. Totalmente despretensioso. Bem leve, bem tranquilo. E então o Pipo e o Panda, eles se intercalam a história deles, né? Porque eu tava com o buffet aberto, fazendo as coisas de eventos, e aí no meio do caminho ali eu jogo um produto completamente diferente da nossa linha de produtos, né? Então assim, tinha uma comida muito mais internacional, italiana, francesa, brasileira, e aí de repente tem um gyoza ali no meio, né? E foi uma aposta super acertada. E aí que eu entrei nessa linha de comida mais asiática, mas com uma assinatura muito minha, né? O que você falou agora há pouco, eu tenho que contar essa história do Panda, não me deixe esquecer. Beleza, a gente abre o Panda numa quarta-feira. Sai no paladar na quinta-feira. Ainda estava super tranquilinho o movimento. Depois, na semana seguinte, começou a ter mais movimento. Na sexta-feira, chega um cliente... que eu não vou falar o nome, mas é um querido hoje, mas ele chega um cliente e eu tinha uma atendente chamada Ellen, beijo pra você, e a Ellen vira e fala, oi, prazer, tudo bem? Aqui nosso menu, tal, diz que lá meu cardápio era super enxuto, tinham 5 sabores de gyoza, esse noodles de pasta de amendoim, uma panquequinha chinesa e tinha mais uma ou outra coisa, não lembro o que era. E ela começa a explicar o cardápio e tal, isso terceiro dia, tá? Quarta, quinta, sexta, terceiro dia, beleza? Aí esse rapaz... vira e começa a falar bem alto no salão. O quê? Macarrão com pasta de amendoim? Que nojo! Eu nunca vou comer isso. Como é que vocês abrem um restaurante assim? Coisa horrorosa. Quem come isso? E eu lá dentro escutando, eu falei, gente, acho que eu fiz a maior cagada da vida. Essa brincadeira tá saindo muito cara, né? Eu falei assim, tipo, isso aqui vai dar errado. Primeiro restaurante que eu tava abrindo sozinho, né? Porque os outros restaurantes que eu tinha com sócios. Esse era o primeiro que eu tinha sozinho. E ainda mais por cima com pratos que eram 100% meus.
autorais ali, sabe? Tipo, isso aqui é meu. Eu falei, cara, eu preciso tomar coragem e pedir para ele provar na toda a humildade aqui, porque a primeira instância foi assim, foi um medo aterrorizante. Eu falei, ferrou. Eu não vou nem lá, vou fechar a porta, não vou mais. Eu respirei fundo e falei, cara, não, deixa eu dar para ele provar e eu quero saber o feedback dele, porque querendo ou não, eu não tive nenhum feedback até agora, sabe? Tipo, quem come minha comida são meus amigos, minha família. Já conhece. Né? Sei lá, os meus clientes que já comeram minha comida, tipo, adoram também, mas assim, o público em geral, você tá portas abertas para passantes na rua, é outra realidade. Não tem a referência, né? Tipo, as pessoas não têm referência do que eu tô entregando. Então eu fui lá, falei, olá, meu nome é Vitor, sou chefe de cozinha, acabei de abrir esse restaurante e eu gostaria muito que você provasse o macarrão, porque a atendente falou que você achou ele um pouco estranho. E eu queria que você provasse e me falasse o que você acha, porque eu tô super inseguro, inclusive, com o meu menu. Fiz uma porçãozinha pequena para ele. O filho da puta volta toda semana pra comer no Pandaiá. Ai, amei esse macarrão, que delícia, que coisa incrível. Nossa, primeiro me detona, acaba com o meu deve estar vendo agora, né? Não sei. Você que não sei o nome. Bom, se estiver vendo... Cliente secreto, né? Cliente secreto, no final valeu a pena, né? A reclamação. Ele foi uma dose de humildade, assim, pra eu falar, vamos lá, vamos perguntar se gosta ou não. Que na verdade acho que foi muito bom ter passado por essa experiência, essa história, porque é aquela coisa, eu não sou infalível, eu sei disso e eu tenho que ter mesmo umas inseguranças mesmo de apresentar certos pratos, porque tem gosto pra tudo, certo? Mas fazer direito, entende? Do tipo, não é meu gosto isso, mas ele tá bem feito, então eu vou falar que tá ok, sabe? Tipo... E vamos pensar que vinho que harmonizaria com esse macarrão. Conta um pouquinho como ele é feito. Pasta de amendoim, limão, gengibre, alho, shoyu e água. Ele é um molho untuoso, cremoso, puxado pro doce. O gengibre quebra um pouco, o alho também. Você pode falar que ele é meio agridoce, ele tem uma doçura, mas ele tem uma profundidade de um defumado, assim, sabe? Tipo, não é bem um defumado, mas aquela coisa do amendoim torrado, sabe? De ter um terroso. Tá. E, cara, é de comer de colher, assim, ó, o molhinho depois. É muito bom. E você usa o macarrão? Aí o macarrão cozido, de noodle. O macarrão chinês mesmo, cozinha, depois joga nesse molho. Deixa ele puxar um pouco e serve. E aí, Vini? Olha, é um desafio harmonizar um prato assim. Precisaria provar, né? É claro, mas aqui usando a imaginação só. Mas usando a imaginação. Bom, eu penso que um espumante, talvez com um prato como esse, seria interessante. Pela untuosidade que o prato apresenta. E por ser um prato que ao mesmo tempo também tem uma certa acidez. Você teria com um espumante ali uma acidez para contrastar com essa untuosidade, mas para acompanhar também essa acidez. É um prato que tem muita especiaria, é um prato acho que muito aromático, né? Então, muita especiaria? Não tem muita especiaria, tem alho. Mas é que eu entendo quando ele fala especiaria, porque ele tem esse complexo de aromas, ingredientes aromáticos que trazem essa como se fosse especiaria, mas ele é muito aromático o prato. Sim, perfeito. É isso nessa linha mesmo do que eu estava querendo dizer. Eu penso que talvez assim, se você for pensar num vinho tinto, eu não colocaria um vinho tinto com muito corpo. Eu estava pensando num branco barricado. Talvez. Você gosta do branco barricado, né? Então o branco, sempre você vai para a linha do branco barricado. Não, quando você sai da carne, é muito difícil você harmonizar bem. Eu estou falando porque eu fiz um programa chamado Wine Dinner. E a gente gravou mais de 60 episódios. Em cada episódio eu experimentava uns 3 ou 4 vinhos com pratos. Então eu experimentei brincando uns 150, 200 pratos, harmonizações. E, cara, muitas vezes não deu certo. Sim. Muitas vezes não deu certo. Agora, as vezes que mais deu certo, que eu me lembro, eram tintos com uma proteína muito forte. Ou brancos com alguma outra coisa. Que nem a gente comeu um bolinho de bacalhau no Tasca e ali tinha um branco barricado. Meu Deus, o que foi aquilo? Aquilo foi... Eu fui para o universo ali. Se você pensar no Chardonnay californiano,
possivelmente seria uma harmonização de sucesso. Eu pensei até mesmo aqui nessa linha... Porque talvez não é asiático isso aí. Sim, exato. Eu pensei que talvez até por ser um prato não é tão asiático. É um pouco agridoce, mas pela característica eu pensei talvez até mesmo num Zinfandel. Eu acho que é mais essa linha. Um tinto americano que eu acho que pode ser interessante. Um Gewürztraminer também. Um Gewürz, que é um vinho que harmoniza muito bem. O Gewürz é uma uva muito perfumada, super aromática. Eu acho que era nessa linha, concordo. E faz vinhos numa linha assim, meio seco, que pode ser bem interessante. Eu pensei até num espumante moscatel. Pode ser, dependendo do espumante, se ele não for um espumante tão doce. Talvez esse aqui também. Esse eu acho que casaria bem. Um espumante brute como esse aqui é um grande coringa. Né? Então acho que poderia ir bem. E pensando, como ele falou, de uma característica meio terrosa, mas assim, por não ter também muito corpo, muita estrutura, eu penso que até mesmo um Pinot Noir, ou até um Gamay como aquele Miolo Wild, tá? Que tem muita fruta, não tem muito corpo, mas tem um pouquinho mais de estrutura. Pode ser mesmo. Pode ser uma linha de harmonização que talvez eu seguiria. Você procura oferecer harmonizações ou não? Tem os dois na carta, o cliente se quiser ele... Olha, no Mr. Wong a gente vai estar construindo, a gente vai construir isso. No Pandaiá é uma comida super casual, tá. Não caberia grandes vinhos, assim, tipo, na verdade, super cabe um vinho, mas pede delivery e toma em casa, porque mas, não por compensa... Exemplo, esse Gamay Wild da Miolo que a gente provou agora, recentemente, é um vinho de R$40. Eu não conheço. E ele é um vinho, assim, surpreendente. Aromático, fantástico. Sim, muito frutado, leve, um tanino muito... redondo. Muito sedoso, exato. Então... Nunca que eu diria que é um vinho de 40. Quer dizer... Pode ser que no final para o consumidor vai sair uns 60, vai. Mesmo assim é um vinho barato. Mas ele fica nessa faixa, entre 40 e 60 reais, não foge disso, isso. É um coringa, é uma ótima pedida. Mas você vê que, assim, você tem diferentes possibilidades. Você pode harmonizar desde um branco, um rosé também poderia ser interessante, Sim. Um tinto com não muito corpo, ou então um tinto muito frutado, como o caso de um Zinfandel californiano. Então, as possibilidades de harmonizações são muitas, né? Dá para você seguir diferentes linhas. Precisa experimentar. E aquela fraldinha que ele mostrou lá? Olha, aquela fraldinha primeiro deu água na boca, né? Eu vou te falar que ela tem um molhinho agridoce delicioso. Eu comi ela fria, porque a gente demorou para comer, né? E ela tava maravilhosa. Imagina ela quentinha. Nossa! Deveria ser espetacular. Nesse caso aí, eu iria para um tinto, mas a fraldinha não é um corte, é um corte relativamente magro, isso, né? Não é um corte gordo, e por ter essa questão meio agridoce, eu penso que talvez de repente ali um primitivo de Mandura pode ser uma harmonização interessante, mas se você pegar um Cabernet Franc argentino também bem elegante, com uma barrica bem dosada, tipo uma Chaval Ferrer Cabernet Franc, por exemplo, eu acho que seria uma harmonização bem interessante, algo nessa linha, mas acho que o primitivo pelo toque agridoce poderia ser uma coisa bem interessante. Boa pedida. Vai lá fazer minha carta de vinho. Pronto. Vamos lá, perfeito. Vamos lá. Vamos fazer esse sacrifício, né? Come aí. E é uma das culinárias, sem dúvida, das mais desafiadoras para se harmonizar, pela riqueza de sabores, pela riqueza de aromas. Eu acho que a leveza, né? A comida oriental, ela tem um quê de leve, né? Exato. Então, ela requer, para mim, assim, a bebida, ela é um complementar ali, tipo, ela não deveria aparecer. O que eu sinto da gastronomia asiática? Até você pega saquês, por exemplo. O saquê tem saquês maravilhosos, só que eles são todos bem mais, como que eu posso falar? Bland, sabe? Tipo, ele não vem trazer um sabor muito marcante, ele vem acompanhar a grande estrela que é a comida, eu sinto. E essa até é uma característica do saquê, né? Como o destilado, de ser um álcool mais neutro, né? A vodka também tem muito disso, né? E no saquê você tem uma base ali que é o arroz, né? Do destilado, mas tem essa característica de ser um álcool um pouco mais neutro e de ser um ótimo coadjuvante, né? De acompanhar muito bem, mas sem necessariamente brigar ali com um prato ou ter esse protagonismo, né? E muito leve. O saquê, ele é japonês? Ele é chinês? Ou ele é do japonês? Ele é japonês. O saquê é especificamente japonês. Tem o vinho chinês também, mas
Ele é feito, acho que, também de grão de arroz. Mas eles não são fortes com vinhos na China, não. Eu até não sou muito... Gosto muito, a bebida alcoólica chinesa mais proeminente é qual? Eu diria que esse vinho chinês, ele é bem aromático. Ele é um vinho ou ele é um destilado? Ele é um vinho. Ah, um vinho mesmo? Ele é um vinho. E ele é bem aromático, assim. É quase avinagrado, assim, também. Não é um gosto... É um gosto muito particular, assim. Tem que, acho que gostar mesmo. Porque não é muito my cup of tea. Agora, a China nos últimos anos vem crescendo muito como produtor de vinho. Sim, ao ponto de aparecer assim, já com um relativo destaque entre os maiores produtores do mundo. Né? E aí você tem algumas... a China está na região dos wine belts, né? Então você tem até algumas variedades internacionais plantadas, cultivadas no país. Tem uma variedade asiática também, se eu não me engano, chama Kyoto, que é uma variedade que vem tendo um certo protagonismo assim, no cultivo local. Agora, o consumo fica muito restrito à região, ao país, né? Porque apesar de ser um grande produtor, tem uma população muito grande. Então ainda não são vinhos que chegam assim em muitos mercados. Eu particularmente no Brasil ainda não vi nenhum vinho chinês. Nunca tomou? Nunca tomei nenhum vinho chinês. O vinho chinês que você encontra aqui, eles são vinhos para cocção, assim, não tem... Até tem um rótulo ou outro, assim, mas é super caro e tem esse gosto muito aromático, assim. E até mesmo tem muitos empresários chineses que nos últimos anos vêm comprando grandes vinícolas ao redor do mundo, né? Então, mas aí não é vinho chinês, né? Não é vinho chinês. Mas acabam levando um pouco disso. Mas feito por um chinês. Administrado por um chinês. Se eu não me engano, o Remy, que foi o Remy Courbon da Barão Philippe de Rothschild, nos contou que passou uma época na Índia, que eles têm propriedade lá, tem propriedade na China também. Sim. Então tem algumas vinícolas aí investindo, né? Não, a China está começando e se destacando no mundo do vinho. E eles estão numa situação privilegiadíssima, né? Sim. Diferente do Brasil, porque você tem 2 cinturões na face da terra. Um no norte e um no sul, que se chama Wine Belt, que são locais próprios para se plantar uvas viníferas, para então se produzir bons vinhos. O Brasil, ele só tem a campanha gaúcha, lá embaixo, dentro do Wine Belt. Nós estamos inteiro fora do Wine Belt. Por isso que o Brasil levou tanto tempo para fazer bons vinhos. Então nós tivemos que reaprender o método de fazer vinho para começar a fazer vinhos bons. Hoje a gente faz vinhos maravilhosos, mas não é sempre do método tradicional que você faz nas regiões dos Wine Belts. Sim. Já lá em cima, você tem lá todo os Estados Unidos no Wine Belt, você tem Portugal, Espanha, Itália e França no Wine Belt. E se você vem para a direita, você tem a China, passa em cima da China. Então a China é abençoada para fazer vinho. Então temos que descobrir os vinhos chineses. Então deve vir vinhos bons aí daqui para frente. Se já não tem, né? Parece que já tem, mas cada vez melhor. Porque é a técnica tradicional. Sim. Realmente. E, se eu não me engano, já está entre os 10 maiores produtores do mundo, inclusive. Então vem ganhando um destaque. É que talvez ainda não ganhou o mundo por conta disso, por uma demanda alta local, né? Que acaba consumindo boa parte dessa talvez produção. Não era costume do chinês beber vinho, mas Eu talvez... acho que isso também acho que influencia bastante. Também. O costume de tomar vinho, bebidas alcoólicas, assim, o chinês ele bebe bastante, inclusive, mas não é... Bebe o quê? Eu acho que uísque, destilados, coisas meio mais potentes, cerveja. Não são tão bêbados como os coreanos, por exemplo, que saem e ficam doidões, assim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem algum restaurante chinês que você indica tradicional? Vários. É mesmo? Não Fala sei nem pra mim. por onde começar. É mesmo? Porque eu ia em alguns, mas fecharam. Fecharam? Normalmente, quando eu ia num restaurante chinês que eu gostava, era por quilo. Tá. Depois tem lá na Liberdade, tem um famoso ali. Shifu, sujinho. Isso. Eu ia na época do sujinho. Mas ali também, você pede um prato, você tem que ir com mais pessoas. É muito triste num restaurante chinês sozinho ou de casal. Pois é. Porque eu vou com meu namorado e aí, tipo,
É mesa com 8 pratos para 2 pessoas. Vai ser assim, leva para casa, come depois, é assim que vai ser. Não Por vai, isso não que vai... eu falo que tem que ir no de quilo. Porque ali você pega rolinho, você pega frango xadrez, você pega tudo... Não, pega vários pratos, leva para casa, Mas distribui para a família depois. E Traz pro trabalho. E qual que você sugere, então? Shifu é um deles? Não tem ordem e não tem... Melhor ou pior? Não existe ordem, não existe preconceito, não existe tipo, isso aqui é melhor que o outro, isso aqui funciona, não, esse é assim assado. São perfis. Tá. Eu cresci comendo China Lake, Zona Sul, aqui próximo, inclusive. E é um chinês super tradicional, muito limpo, muito organizado, até diria que sofisticado. Só que ele é muito tradicional familiar, então assim, são mesas grandes, pratos para dividir. É para ir num fim de semana com a família. Na verdade, sabia que no almoço eles têm buffet? Eles que legal. criaram um buffet, eu comi uma vez, eles criaram um buffetzinho China muito Lake. gostoso, China Lake. É bem memória de infância o China Lake. Tem alguns que são memórias de infância. O China Lake aqui em Santo Amaro, Ripinchan na Vila Olímpia, Golden Plaza no Morumbi. Esses são chineses bem tradicionais e bem familiar, né? Aí você pega os tipo Liberdade. Então vamos lá, você chega no Shifu, eu ia na época do Shifu, meu pai levava a gente no Shifu, numa época que o Shifu não era onde era esse grande palacete, era literalmente como se fosse um bloco de garagem, assim, você entrava, era assim, uma garagem, assim, todo aquele azulejo branco, e você encontrava caranguejo, sim, no banheiro, né, você encontrava umas coisas bem doidonas, assim, mas a comida é espetacular, assim, de você comer e falar, pelo amor de Deus, que coisa maravilhosa. Tem o Shifu na Liberdade, tem o Champion, gosto muito da comida do Champion, eles fecharam na pandemia só fazendo... Champion aonde? Na Liberdade também. Eles fecharam na pandemia presencial, não sei se abriram ainda, estavam fazendo só delivery. E recentemente descobri um restaurante chamado Jardim Meio Hectare, também na Liberdade. Cara, que comida gostosa, mas é comida chinesa tradicional mesmo, assim, sabe? Um pouco mais pesadona, né? Mas aí é descobrir como pedir comida em restaurante chinês. Porque você pode comer um belo de um banquete e não sair tipo, nossa, comi muita fritura, comida pesada. Não, você tipo come bem levinho. Eu fui uma vez só nesse Jardim Meio Hectare, mas eu comi maravilhosamente bem. Éramos em 4 pessoas, a gente pediu acho que 4 ou 5 pratos, comida para 12, né? Era uma massinha folhada, recheada com nirá e bifum, super gostosa, como se fosse uma empanada, legumes, folha de mostarda, alguma folha que estava lá, berinjela, e a gente pediu um peixe, um arroz, mas a grande estrela foi todos esses legumes, de você comer um pouquinho de arroz com vários legumes diferentes e você sai de lá lindo, belo, leve e tranquilo. Então dá pra comer leve comida chinesa. Que eu acho que essa é a grande proposta do Mr. Wong, a gente fazer uma comida moderna, leve, sofisticada e... enfim. E autoral. E autoral. 100% minha. Críticas, não vou levar pro pessoal. Por mais que seja autoral e minha, não posso levar pro pessoal. Só melhora. Eu já sei que eu vou ter que ir lá, pegar alguma coisa estranha, levantar e falar, onde já se viu? Colocar um negócio desse. Que ele vai vir de lá e falar, Marcelo, experimenta. Falar, pois não. Aí você me leva pra eu levar um vinho para harmonizar. Só vem com vinho, sem fazer grandes escândalos no salão. Não precisa, a gente não precisa passar por isso. Aceita a proposta. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando eu estive lá, tá tudo mais ou menos pronto. Não é pronto, mas tá tudo na mão, né? Como que é esse planejamento de se ter um restaurante, de ter tudo mais ou menos... Marcelo, é uma operação militar, né? É uma operação militar e milimétrica. Não é pra... Porque as coisas também estragam, né? Você consegue manter aquilo naquela posição pré-pronta por um tempo, né? Um dia no máximo, pro dia do serviço. Tem muito produto que expira no próprio dia. A gente prepara, se não saiu, a gente joga fora. O ramo da gastronomia, eu tinha uma época que fazia consultoria, né, gastronômica, e aí virou
uma grande moda, que eu até queria resgatar essa moda, que empresas como, sei lá, construtoras, banco, advogados, me contratavam para fazer dinâmica em grupo para a turma, né? Para a equipe. Só que não pegava a turma, tipo, o grupo de marketing. A gente pegava uma galera de marketing, uma galera de financeiro, uma galera de logística, colocava tudo junto numa cozinha e faziam eles cozinhar juntos. Então, eu acho que o maior estágio que qualquer ser humano pode passar para a vida, não é nem profissionalmente só, tá? É passar por um estágio em cozinha. Porque você tem que aprender que o seu prazo de entrega é a hora que o cliente pede, que pode ser completamente aleatória. Então você tem que estar preparado para a vida, né? Você tem que estar preparado para aquilo. Então é tudo milimetricamente contado, pensado, onde vão as GNs, que são as gastronômicas, que são aquelas baciazinhas de alumínio com os ingredientes. Você tem que pensar em tudo que seja o mais rápido possível, de uma forma muito eficiente e com menos desperdício. Então, prazos curtos, calor, pressão, tudo à mão para virar o mais suave possível. Parece extremamente desgastante, né? É uma pressão de calor, de psicológico, de emocional ali, porque é demandante o espaço. Mas quando você está no flow, ali dentro de uma cozinha, é uma dança. E é orgásmico. Tá dançando numa cozinha, bombando, cheio de pedido e tudo saindo, aquela jogadinha do sal que o cara faz, tudo saindo como jogadinha de sal, sabe? Tipo, vira é um baile, é uma dança, é muito gostoso de estar no meio dessa pressão, assim. Eu imagino que tem uma realização muito grande, mais um prato que saiu perfeito, mais um prato que saiu perfeito, mais um prato. É que a sua entrega é ali, ó, toda hora, né? Tipo, você não vai esperar editar pra sair, pra ver, como vai ver, se o público gostou, não gostou, fazer, né? É imediato. Você solta um prato, você já sabe se tá bonito, se tá gostoso ou não, e quando bater na boca do cliente, a expectativa você já tem um retorno imediatamente da entrega que você fez. Recomendo para todo mundo, viu? Todo mundo, vou olhar para a câmera, todo mundo, faça um estágio em cozinha para aprender a viver organizadamente. Aquele lance do estresse é extremamente compreensível, né? Ou não? Eu tento nas minhas cozinhas fazer um ambiente o menos estressante possível, porque as condições climáticas já são estressantes o suficiente. Já são estressantes suficientes. Então, porque me incomoda um pouco. De um lado eu entendo, mas do outro lado eu acho que é meio over. Quando eu vejo um Masterchef e o Jacan gritando daquele jeito. Como você enxerga isso? TV é TV. Não, mas aquilo acontece na vida real. Né? Em alguns restaurantes. Sim. Por exemplo, em alguns restaurantes acontecem sim. Nos que eu passei, alguns aconteceram já. Não gosto, não acho legal, não acho uma coisa bacana. Mas é um ambiente em que ele acaba se tornando um pouco agressivo mesmo, né? Então você acaba se impondo de uma maneira muito dura. Mas isso é normal, faz parte. O mais legal é que aquilo, essa agressividade, ou essa força, essa testosterona, ou essa que vem, acabou o serviço, galera, vamos tomar uma cerveja, um espumante, um drink, vamos tomar qualquer coisa e relaxar, porque agora é hora de desopilar, sabe? Acender um baseado, fumar, beber, curtir. Eu saía muito com o pessoal da cozinha depois do restaurante. É normal. Era normal. Você via, assim, aquele estresse do pessoal. Precisa aliviar, entrega. Né? E do mesmo tempo a gente ali no salão também. Imagina, no final de semana tinha no domingo que eu servia 80 garrafas de vinho num almoço. Como único sommelier na casa. Então você tem que, às vezes, assim, tem 5, 6 meses te esperando para pegar a tua indicação. E aquele estresse, você tem que pensar no que ele vai comer, na característica do prato, no vinho, no que ele procura, enfim.
E é aquele estresse e depois no final a gente sai, vamos tomar uma cerveja? Você precisa desligar, porque Puta. é muita demanda. E aí você ia num boteco do lado do restaurante, assim, sentar, copo americano... Pé sujo mesmo, é o mais tipo gostoso. assim, Qualquer lugar que eu possa sentar, não interessa onde é. E depois olha o posto e fala, puta, hoje foi foda, né? Foi pesado, né? Mas é muito orgulho, não fica um orgulho, um senso de dever cumprido. Porque Claro. Sim. E aquele retorno, né? Por aquele cliente ali, aquela mesa era difícil, mas no final deu tudo certo. Então isso é muito bom, né? É muito gostoso. É Bom. estressante, mas é gostoso. Deixa eu colocar mais uma vez aqui, que vale a pena ver isso aqui de novo, né? Ficou muito bonitinho. Peraí. Ah, quero contar um pouco dessa obra. Ah, então vamos lá. Quantos lugares é o restaurante? A gente tem 96 lugares. A gente está operando ainda com metade da capacidade por enquanto. Mas nós temos 96 lugares. É um restaurante grande. Essa obra... Vamos lá, deixa eu mostrar a obra aqui então. Essa obra é uma japonesa. É uma japonesa, mas a gente reapropriou ela, Aham. né? O local Joaquim Floriano 295, Mr. Wong, boa né? Rua Joaquim Floriano 295, Primeiro andar. primeiro andar. No térreo a gente tem a Disco, que é uma danceteria, uma boate. No primeiro andar o Mr. Wong, que é o restaurante chinês. E em cima a gente tem o Pippo Limone, que é um restaurante italiano e que tem uma pizzaria que inclusive é a Cristal que faz. Tá muito gostosa, tá incrível lá em cima. E Desculpa, é uma pizzaria? é um restaurante italiano. Um restaurante italiano. É um restaurante italiano que tem um foco em pizzas pequenas, massa fina, tá espetacular. E a Cristal, inclusive, que tá fazendo a assinatura das pizzas. O Mr. Wong antes tinha um restaurante chamado Tessen, que era um japonês. A artista plástica que fez esse mural chama Maria Fernanda Filardi. Tô chutando, tá? Não lembro agora de cabeça, mas assim, são 8.000 metros de linha. Não, 8.000 pregos e 18 mil metros de linha, né? Então, assim, ela fez uma obra de arte só prego e linha de uma geisha que era para um restaurante japonês que Numa tinha parede aqui. que tem o quê? Tem uns 3 de altura por uns 5 de largura? Ele é Uau. enorme. É gigante. É só prego e linha. Prego e linha. Prego e linha. Dá pra você notar ali, realmente. Já tem uns pregos. Que fantástico. É inacreditável. A sombra, as sombras que ela faz é maravilhosa. E essa geisha meio Mona Lisa, ela te olha, onde você tá, ela te olha. E ela olha super enigmática. Quando os meninos alugaram o prédio, eles, na verdade, antes até mesmo de fechar comigo essa parceria, eles falaram, cara, a gente não quer tirar isso. Então a gente quer realmente fazer um restaurante chinês aqui. Foi quando eu entrei na jogada, né? E eu achei a coisa mais bonita e sensível, na verdade, que eles fizeram, que foi: vamos entrar em contato com a artista plástica que fez isso e vamos ver se ela faz uma intervenção na própria obra dela, porque a gente não quer perder isso aqui, essa essência, essa história que está sendo contada dentro do Mr. Wong, né? Então essa geisha deixou de ser uma geisha, ela virou uma chinesa, uma mulher que é a domadora de tigres. Então ela em cima da obra dela e ao longo do corredor todo, ela fez recortes de acrílico para fazer uma releitura da própria obra dela, que é inspirada nos papeizinhos de seda chineses, que são aqueles paper cuts. Então, na China, na verdade, o pessoal compra para dar de presente, ou como um cartão, ou para enquadrar. São papéis de seda super finos, assim, de tipo um sopro rasgar ele, cortados ou à mão ou à máquina hoje em dia, mas assim, cortados à mão com vários símbolos ou imagens, assim, ou de animais, bichos, ou símbolo de dupla felicidade. Em casamento se dá muito isso, é um símbolo muito bonito, vermelho, de dupla felicidade, que você dá para os convidados. Os convidados dão para os noivos, mas também os noivos dão para os convidados do casamento, né? São símbolos muito bonitos. E são feitos em papéis de seda super finos, recortados, e tem uma delicadeza surpreendente. Então, a Maria Fernanda ter feito uma intervenção na própria obra foi muito delicado, foi muito bonito. E ficou lindo, ficou lindo. Deixa eu acabar o vídeo aqui, então.
o bar. Tem um bar central bem bonito. Tá muito lindo o local. Acho que tinha uma adega de fundo também, né? Tem uma adega entre a cozinha e o salão. Esse é um macarrãozinho fritinho, grelhado, com esse molhinho maravilhoso. Então, mas tem que ser tudo milimetricamente pensado, porque senão você imagina 96 lugares, 96 pratos diferentes saindo quase ao mesmo tempo, não tem como, é uma operação militar. Tem que ser cirúrgico. E a galera não dá valor a isso, né? Tipo, essa cirurgia que a gente acaba fazendo pra entregar uma gastronomia que vale a pena. Não precisa ser tão fancy assim, né, a cozinha. Tem muita gente que faz coisas incríveis em ambientes muito apertados. Vitor, deixa eu te explicar. O WineCast é um patrocínio da N-Wine. N-Wine hoje, uma das maiores plataformas online de vinhos do Brasil. Temos mais de 3.000 rótulos de vinho. Temos um clube muito interessante, onde a gente não manda o vinho para você, você que escolhe na plataforma, numa vitrine com mais de 3.000 rótulos, e os adquire a preços mais do que especiais. E pode optar por pedir que o Digital Sommelier envie os vinhos para você. Quem que é o Digital Sommelier? Digital Sommelier é uma inteligência artificial que a gente construiu, aonde você vai dando notas para vinhos e ele vai anotando ali atrás direitinho, o Vitor gostou desse vinho, tem os aromas, as características XYZ, vou anotar aqui. Ele não gostou daquele, e ele vai devagarinho construindo o que a gente chama de enoperfil, que é o seu perfil de gosto para vinho. Uma vez com o enoperfil criado, você volta para a vitrine e você vai saber que nota você vai dar para cada vinho, mesmo vinhos que você nunca tomou. O Digital Sommelier prediz. Ele fala, Vitor, já que seu gosto é esse que eu entendo, você vai dar 2 para esse vinho. Você fala, então não quero. Esse aqui 2,5, também não quero. Esse aqui você vai dar 4,5. Opa! Esse aqui você vai dar 5, de 0 a 5, né? Você fala, vou comprar esse aqui. Interessantíssimo. Então você foge dos vinhos que você não vai gostar e vai para os vinhos que você vai gostar. Isso não tem a ver se o vinho é premiado, se o vinho... Tem a ver com nada. Tem a ver com o seu enoperfil. Então o seu estilo de vinho é mapeado ao longo das notas que você dá. Para os vinhos, você precisa de 10 para startar o seu enoperfil. Entendi. Aí você vai falar para mim assim, Marcelo, eu vou ter que comprar e tomar 10 rótulos de vinho? Eu vou falar sim. Porra, fácil, né? Tá fácil, né? Mas eu facilitei ainda mais. Opa! Eu criei o kit enoperfil. Então esse aqui é um presente para você. Muito obrigado. Muito agradecido, como diz Robert Wong. Exato. Né? Muito agradecido. Então, você tem 10 garrafinhas, abre para você entender. Cada garrafinha é um rótulo. Que incrível. Entendeu? Então você vai baixar o aplicativo, vai fazer o seu login lá, né? Vai criar seu cadastro. Estão numerados. Isso, então você vai ter que falar o seguinte, olha, o meu é MT11, o seu, essa versão? Olha aí no papel, embaixo à direita. Não, na frente. Na frente. MT11. Você vai dizer lá pro aplicativo, eu estou com uma versão MT11 em mãos. Tá. Aí ele sabe que tem, qual é o vinho do rótulo 1, qual que é o vinho do rótulo 2. Você vai dando notas e ele vai construindo. Incrível isso. O seu enoperfil. Genial. E depois você só vai comprar vinho que você vai gostar, sem erro. Mas esse kit enoperfil, ele já existe? Já a gente vende, entendeu? E esse é um presente para você. Muito obrigado. Muito obrigado. E se a pessoa se associar ao N-Wine Club, a gente dá de presente para a pessoa um kit para ela já iniciar mapeando o seu perfil. Genial isso aqui. Tem jeito melhor do que entender como o cliente funciona, né? E aí você ele se entender também, né? Você não vai nunca mais errar. Você vai só comprar vinho que você vai gostar. Que coisa boa. Nunca errei um vinho. Olha só. Olha. Raro, né? É raro. Já fiz cada cagada. Raro, Eu nunca errei um vinho. É porque você gosta de tudo. Tomo. Tá ruim? Toma. Vamos temperar ele. Faz uma sangria. Você entendeu? Tá certo, tá certo. É uma boa saída, Faz uma sangria. É isso aí. Vitor, mais uma vez foi um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, Vini. Muito obrigado. Obrigado a presença do Vitor e parabéns pelo belo trabalho que você está fazendo. Vamos deixar aqui o Instagram
do Victor Wong. Victor Wong, vai estar escrito aqui. Aqui. Vai estar aqui na descrição. E do Pandaiá e do Mr. Wong. E dá de novo também. Aí para se o pessoal quiser pedir guiosa ou qualquer outra coisa pelo Pandaiá, pode pedir aí pelo delivery, mas pode também no local? Pode. O Pandaiá é na rua Lisboa 971. Pinheiros. O site é www.pandaiá.com.br ou @pandaiá.dumpling no Instagram. E o Mr. Wong é na rua Joaquim Floriano 295, no Itaim. Instagram @Mr. Wong Restaurant. E por enquanto não temos site. Mas já vai ter. Já vai ter. Mas vai lá no meu @Victor1Wong que você vai achar todos os restaurantes. E venham comer, venham provar comida mestiça, diferente. Comida... É isso, eu ia falar chinesa, mas é mestiça mesmo, né? É um pé na China, um pé no Brasil, pé no Victor. É comida chinesa, mas é mestiça, vamos falar que é isso. É isso aí. Marcelo, muito obrigado, Vini, foi um prazer, adorei. Obrigado. Vou provar aqui, depois vamos descobrir qual é o meu perfil. Não, é genial isso aqui, já vou fazer amanhã. Top. Agora não dá, que eu ainda vou pro restaurante. Se você ficou até aqui, agradeço aí o seu prestígio. Considere deixar um like se gostou do programa, se inscrever no canal, ativar o sininho, toda aquela velha história. A gente tem que pedir porque o programa é novo e se você não fizer isso, a gente não progride. Então eu dependo aí da sua ajuda. E antes que eu ia me esquecer, aliás, já estava me esquecendo. Uma tradição do programa, né? Agora onde que está o papel dele que estava aqui na minha mão? Ah, tá ali. Obrigado, Musca. A gente tem aqui uma tradiçãozinha, tá vendo aí o altar, né? Oh, que honra, quero escrever. Então eu vou deixar para você aqui, quando terminar você escreve, deixa para nós aí uma mensagem de bom agouro aí. Tá Muito bom? Obrigado, gente. Shesheni, arigato, irashaimase. Muito obrigado. É isso aí, gente. Aqui foi mais um Unicast. Vamos despedir ali? Até o próximo, pessoal. Um grande abraço. Tchau. Tchau.